Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o PNAISC, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. Nós vamos entender um pouquinho de como essa política se propõe a dar uma qualidade de assistência na saúde das crianças. Vamos começar então. Em 1990, com a criação do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós começamos a pensar em estratégias para atender melhor essa criança. Como a gente podia colocar em prática tudo aquilo que estava no papel, tudo que era proposto em condições de saúde para essa criança, como a gente poderia colocar isso tudo em prática. Então, em 2015, nós criamos o PNAISC, que é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança. É uma política que tem como proposta atender a criança de forma integral. Então vamos entender um pouquinho do PNAISC. Vamos lá, quais são os principais objetivos do PNAISC? Primeiro, promover e proteger a saúde das crianças, o aleitamento materno, mediante atenção e cuidados integrais e integrados, da gestação aos 9 anos de idade, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Então, a proposta principal, o principal objetivo é dar qualidade para essa criança, é atendê-la de forma integral, principalmente na primeira infância, que vai desde o 0 ano de idade até 5 anos de vida. Então, essa criança precisa ser bem atendida. A gente quer dar esse melhor atendimento para que ela possa ter melhor qualidade de vida e possa ter menos prejuízos na sua saúde. Vamos lá. Quais são os princípios que regem o PNAISC? Os princípios são direito à vida e à saúde, prioridade absoluta da criança, acesso universal à saúde, integralidade do cuidado, equidade em saúde, ambiente facilitador à vida, humanização da atenção, gestão participativa e controle social. Se você perceber, os princípios da política estão associados também aos princípios do SUS. Ou seja, nós queremos implementar os princípios do SUS no atendimento infantil, no atendimento da criança. Temos como diretrizes gestão interfederativa das ações da saúde da criança, organização das ações e dos serviços na rede de atenção, promoção da saúde, fomento e autonomia do cuidado e corresponsabilidade da família. Esse ponto eu gostaria de destacar. Quando a gente fala de família, a gente sabe que a criança não se cuida sozinha. Então, a família é de suma importância nesse atendimento. Então, nós precisamos envolver essa família para que esse atendimento que a gente vai dar para essa criança seja de qualidade e tenha continuidade lá na casa dessa criança. Depois vamos lá, qualificação da força de trabalho do SUS, ou seja, a gente vai treinar os profissionais para que aprendam a lidar com essa faixa etária, planejamento e desenvolvimento das ações, incentivo à pesquisa e à produção de conhecimento, monitoramento e avaliação e intersetorialidade. Quando a gente fala em saúde da criança, a gente sabe que a criança está inserida no ambiente escolar. Então, essa questão da intersetorialidade é muito importante, principalmente que a gente precisa interagir com a escola, para que a gente possa ter o conhecimento de como está essa realidade da criança nesse ambiente, que é um local que ela passa muito tempo da vida dela. Então, vamos lá. Buscando atender esses princípios, essas diretrizes e os objetivos do PNAISC, nós criamos algumas linhas de cuidados, tá? Que são qual elas? Primeiro, atenção humanizada e qualificada à gestação e ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido. Tá, e eu destaquei alguns pontos que a gente vai se considerar tem muitos outros, eu só escolhi alguns para a gente discutir. Primeiramente, prevenção e transmissão vertical do HIV e da sífilis. A gente sabe que o HIV e a sífilis traz uma série de complicações para a saúde da criança. Então, se a gente conseguir prevenir isso na gestação, identificar as mães que têm essas patologias e conseguir tratá-las para evitar os prejuízos para a criança, será de grande valia. Atenção humanizada e qualificada ao parto e ao recém-nascido, no momento do nascimento, com capacitação dos profissionais de enfermagem, médico, das parteiras tradicionais para a prevenção da asfixia neonatal. A gente sabe que durante o parto muitas crianças sofrem asfixia e esse processo de asfixia traz vários prejuízos para essa criança. Então nós vamos tentar treinar os profissionais para que isso não ocorra. Atenção humanizada ao recém-nascido, de baixo peso,
dando preferência ao método canguru, que vai trazer conforto e uma série de vantagens para esse bebê. Qualificação da atenção neonatal na rede materna, neonatal e infantil, com especial atenção aos recém-nascidos graves. Ou seja, a gente vai dar uma atenção especial para os recém-nascidos graves. Muito bem, dentro do tópico 1, a gente pode falar a alta qualificada do recém-nascido na maternidade, com vinculação dupla mãe-bebê à atenção básica. Ou seja, a mãe, quando sai lá da maternidade, ela já vai sair encaminhada para uma unidade básica de saúde, ou seja, ela vai dar continuidade à assistência dela e do seu bebê na unidade básica de saúde mais próxima da casa dela. O segmento do recém-nascido de risco, após a alta da maternidade, de forma compartilhada com a atenção básica, ou seja, a equipe que acompanhou esse bebê no nascimento, esse bebê de risco, ela vai continuar acompanhando esse bebê por um período da vida dele em parceria com a unidade básica de saúde. E as triagens neonatais universais, o teste do pezinho, o teste do olhinho, o teste do ouvidinho. Nós vamos estar acompanhando essa criança de um modo geral. O segundo eixo estratégico é o aleitamento materno e a alimentação complementar. Então, nós vamos estar trabalhando o incentivo ao aleitamento materno. Entre eles, a gente pode destacar a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, a Estratégia Nacional para a Promoção do Aleitamento Materno, a Alimentação Complementar e Saudável no SUS, a Ação de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano e a implementação da norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, para crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras, e a mobilização social em aleitamento materno. Ou seja, eu vou estimular que essa mulher continue amamentando e vou dar suporte a ela nas necessidades que ela tem. Por exemplo, quando ela começar a fazer a introdução de alimentos para o seu bebê a partir dos 6 meses, eu vou estar ali ao lado dela como profissional de saúde, orientando, informando, ajudando ela a fazer as melhores escolhas para o seu bebê. Eu vou estar incentivando ela na hora que ela voltar ao trabalho, que ela possa fazer por exemplo, deixar o leite ordenhado em casa para que esse bebê continue amamentando. Então, eu vou ajudando ela a criar estratégias para dar continuidade na amamentação e valorizando isso para que as pessoas reconheçam a importância da amamentação para a mãe e para o bebê. O terceiro eixo estratégico fala sobre promoção e acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Tá? E aí a gente vai fazer o quê? Estímulos de pleno crescimento e desenvolvimento da criança, em especial do desenvolvimento na primeira infância. Tá? Então, a gente vai acompanhar como é que está esse desenvolvimento, como é que ela está crescendo, quanto de peso ela está ganhando, como é que está o perímetro cefálico, como é que está o perímetro abdominal. A gente vai acompanhar ela de um modo geral, para que a gente possa ter noção do crescimento e do desenvolvimento dessa criança. A disponibilização da caderneta de saúde da criança, com atualização periódica do seu conteúdo. A qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento na primeira infância pela atenção básica e saúde. O Comitê de Especialistas em Mobilização Social para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância no âmbito do Sistema Único de Saúde. E o apoio à implementação do Plano Nacional para a Primeira Infância. Então, a gente vai estimular o desenvolvimento dessa criança e vai tentar acompanhar através de diversas maneiras e estratégias para que esse crescimento e desenvolvimento se dê da melhor maneira possível e essa criança possa ter maior condições de saúde. O quarto eixo vai falar sobre atenção integral às crianças com agravos prevalentes da infância e com doenças crônicas. Então, que estratégia nós vamos fazer? Primeiramente, estratégia para o diagnóstico precoce e qualificação do manejo de doenças prevalentes na infância e ações de prevenção de doenças crônicas. Então, eu vou tentar prevenir qualquer doença que essa criança venha a ter. Quanto mais cedo eu diagnosticar, mais cedo eu tratar, menos prejuízos eu vou ter. Esse é o meu grande objetivo. A atenção integrada às doenças prevalentes na infância, e a gente vai se preocupar principalmente com, por exemplo, diarreia, doenças respiratórias, que atingem muitas crianças nessa faixa etária. Então, nós vamos tentar identificá-las o mais rápido possível e tratá-las para evitar os prejuízos. A construção de diretrizes de atenção e linhas de cuidados, para que possamos dar uma assistência de qualidade para essas crianças. E o fomento da atenção e internação domiciliar. O que a gente vai tentar fazer? As crianças que tiverem alguma complicação nesse período de alguma doença, é que ela possa ser acompanhada no ambiente familiar. Isso traz mais segurança para a criança e ajuda no tratamento dela também. Vamos lá.
O quinto eixo vai falar sobre atenção integral à criança em situações de violência. A gente sabe que a criança ela é muito vulnerável e por isso muitas vezes sofre violência, às vezes até dentro de casa. E como profissionais de saúde precisamos estar atentos e também colocarmos à disposição dessa criança estratégias da criança e da família para que eles possam se livrar dessas violências que essa criança está sofrendo. Então vamos lá. Fomenta a organização e qualificação dos serviços especializados para atenção integral à criança e suas famílias em situação de violência sexual. Implementação da linha de cuidados para atenção integral à saúde das crianças, adolescentes e suas famílias em situações de violência. A articulação de ações intersetoriais e intrasetoriais de prevenção de acidentes, violência e promoção de cultura da paz. Então, a gente vai estimular com que essa criança tenha saúde e evite situações que possam trazer danos para ela, como, por exemplo, acidentes. Então, trabalhar acidentes de carro, acidentes dentro de casa, isso tudo a gente vai estar apoiando a família. Apoio e implementação de protocolos, planos e outros compromissos sobre o enfrentamento às violações de direitos da criança pactuados com instituições governamentais e não governamentais, que compõem o sistema que garante os direitos da criança. Então, a gente sabe que, como profissionais de saúde, nós não vamos trabalhar sozinhos. Precisamos estar em contato com outras instituições e entidades que também se preocupam com a questão da violência da criança, para que a gente possa dar conta de suprir essa demanda. Não é tão fácil como parece, às vezes a gente fala assim, parece simples, mas não é. É muito complexo e envolve uma série de situações, mas nós devemos estar preparados para lidar com essa questão da violência. Por fim, nós temos ainda o sexto eixo, que vai falar sobre atenção à saúde da criança com deficiência ou em situações especiais de vulnerabilidade. A articulação e a intensificação das ações para a inclusão da criança com deficiência. Crianças indígenas, negras, quilombolas, do campo, das florestas e das águas. E crianças em situações de rua, entre outros. A gente sabe que essas crianças são mais vulneráveis, estão mais sujeitas a adoecer, até pelas características e pelo ambiente em que estão inseridas. Então, nós vamos trabalhar essas crianças de forma diferenciada para que elas possam ter um melhor atendimento e uma melhor saúde. Apoio e implementação do Protocolo Nacional para a Proteção Integral da Criança e do Adolescente em situações de riscos e desastres. E apoio à implementação das diretrizes para atenção integral à saúde da criança e dos adolescentes em situação de trabalho infantil. A gente sabe que o trabalho infantil é uma realidade do nosso país. Muitas crianças trabalham no trânsito, muitas crianças trabalham em empresas, em fábricas, coletando canas, por exemplo, no Nordeste, e nós vamos estar trabalhando para que isso não aconteça, para que essa criança possa ter um ambiente saudável para se desenvolver. A gente sabe que o ambiente de trabalho não é o melhor ambiente para o desenvolvimento da criança. Por último, a gente tem o sétimo eixo, que é vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. A gente sabe que no período da gestação, no final da gestação, na hora do parto, muitas mães vão a óbito e muitos bebês também. Então, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. Como? Nós vamos criar os comitês de vigilância do óbito materno, fetal e infantil em âmbito local. São ações e estratégias do eixo de vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. Identificação, levantamento de dados da atenção ambulatorial, urgência hospitalar, entrevista domiciliar e análise dos óbitos de mulheres em idade fértil e óbitos maternos, fetais e infantis da área de abrangência da unidade, município, regional, estado, utilização dos instrumentos recomendados pelo Ministério da Saúde. Ou seja, eu vou estar pesquisando a todo momento, em todos os setores de saúde, o que pode estar levando essas mulheres e esses bebês irem a óbito e tentar criar estratégias para que isso não aconteça mais, ou seja, usar os dados colhidos, usar as informações para criar estratégias para a prevenção do óbito infantil e do óbito fetal e materno. Esse é o sétimo eixo. Para fechar, eu trouxe um quadro aqui para a gente entender. A Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, ela vai trabalhar seguindo esses eixos que a gente acabou de ler, que a gente acabou de discutir um pouquinho aqui bem brevemente, tá? Junto com outras
redes de atenção à saúde, como, por exemplo, Rede Cegonha, Rede de Atenção às Urgências, Rede Psicossocial. É um processo, trabalhamos em conjunto, não trabalhamos isolados. Tanto o PENAISC como as outras políticas e estratégias de saúde vão trabalhar juntos para garantir a saúde da criança. Espero ter contribuído um pouquinho para que você tenha entendido um pouquinho sobre saúde da criança. Fique com Deus e tchau!